Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil. Uhul! Palmas! Quem é Thaís e o que fizeram com ela? Quem é Thaís? Eu acho. Quem é você? Sou eu mesma, que essa voz. Quem tá me acompanhando sabe que eu tô aí 2 semanas com essa voz, mas hoje eu já acho que ela tá bem melhor, então vamos gravar. Se a voz for sumindo aí no final, eu vou estar mais rouca ainda, mas vamos, que hoje o tema é importantíssimo, muito interessante, a gente quer falar disso já há um tempo. Eu acho que esse é um tema que sempre ronda, né? Sim, com certeza, as pessoas sempre perguntam pra gente também, então vamos lá. Boicote, quer dizer recusa coletiva de trabalho para determinada indústria ou estabelecimento comercial ou inibição de transações com eles, ou veto a qualquer relações com o indivíduo ou grupo a quem se queira punir ou constranger a algo. Pois é. Boicote é um tema que, pelo menos no veganismo, está sempre sendo discutido, mas a gente vai trazer aqui porque não é só no veganismo. Então, em várias situações aí da nossa vida, a gente se depara com a situação de aconteceu uma merda, e aí, vamos boicotar? Ou não concordo com isso, acho isso escroto que essa empresa fez, o que esse estabelecimento fez, não vou mais comprar. E aí todo mundo acho que já passou por um momento de dúvida, vale a pena, o meu boicote é efetivo, tá dando resultado, desencana, isso não vale, boicote a marca, boicote a produto, são várias as questõezinhas, e aí acho que vamos tentar abordar aqui pra gente chegar a lugar nenhum, na verdade. Só trazer as questões. Só trazer as questões. Todo mundo entender o que pra passa. Pra gente pensar junto, porque nada é tão simples, né? Não existe a fórmula. Vocês não vão terminar esse episódio dizendo façam isso, não façam aquilo. Mas eu acho legal a gente sempre discutir e falar sobre isso, até como formas da gente rever nossas posturas ou pensar, não, é isso mesmo que eu já venho fazendo, ou não, realmente eu estava fazendo desse jeito, mas não tinha pensado por esse lado. Então, um dos motivos que fez a gente reacender esse tema, que a gente já tinha pensado lá no começo, porque é um tema recorrente no veganismo, mas um tema que aconteceu essa semana fez a gente reacender, foi o caso do cachorro do Carrefour, caso trágico, terrível, que mexeu com todo mundo. Sim. E acho que sempre que envolve uma questão envolvendo animal, mesmo que não tenha a ver com veganismo, isso acaba repercutindo no movimento vegano como um todo. Sim. Tanto os posicionamentos dos veganos, das veganas nesse momento, tanto o que isso repercute em relação aos não veganos sobre os veganos. Vamos contextualizar para quem não acompanhou. Teve aí o caso da cachorra, que ela foi assassinada, né, por um segurança do Carrefour. Lá em Osasco, o segurança do Carrefour tava com esse problema da cachorra que estava sempre invadindo o mercado. O gerente ficou incomodado e falou, mata a cachorra. E o segurança foi meio que, a gente não sabe qual é a história do segurança, né, mas a princípio mandaram ele matar, ele foi lá, ele obedeceu. E todo mundo ficou muito chocado, né? Foi uma comoção geral, eu acho, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, os jornais, que absurdo, como é que faz isso? E o Carrefour meio que, ele soltou uma nota bem básica, assim. E demorou também. Demorou também. Deu uma ignoradinha, postando receita de camarão no feed do Instagram e a galera caindo em cima. Celebridade, Tata Werneck foi lá falar, não sei o quê. E eles falaram basicamente, tá errado mesmo, a gente tá esperando a polícia resolver aí. Vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente vai reparar, né, esse dano que foi feito à vida de um animal de rua. Não, mentira, eles não falaram essa última parte, eu inventei, mas reparar esse dano, acabou. Nem se falou da vida do animal nesse caso. E todo mundo ficou muito revoltado, e a primeira coisa que aconteceu foi, vamos boicotar o Carrefour. E a princípio faz todo sentido, né, para pensar bem. Né, uma loja do Carrefour, um gerente do Carrefour, um segurança do Carrefour fez uma coisa horrível. A nossa primeira reação é que eles sejam penalizados, né, eles têm que ser penalizados por isso, é crime, etc. E o que a gente pode fazer como população é simplesmente não consumir mais do Carrefour. Sim, não vou dar meu dinheirinho aqui. Então pensa, não pensando eu, Thaís, né? Pensando na cabeça de como a gente chegou e como as pessoas sentiram isso. Então, acho que, né, podemos dizer que a maior parte das pessoas ama cachorro, se sensibiliza com uma situação dessa. Então, eu amo cachorro, eu jamais faria isso, então eu não vou pegar o meu dinheirinho sagrado e colocar numa empresa que faz esse tipo de coisa com o cachorro. Então, não compro mais. Acho que esse foi o primeiro pensamento.
E faz todo sentido, é lógico que a gente tem esse pensamento, né? A gente tem esse pensamento com várias marcas, com várias pessoas. Tipo, uma pessoa me maltrata, eu vejo uma pessoa sendo estúpida com outra pessoa, tratando uma outra pessoa ou animal muito mal, eu não vou mais falar com ela. Esse é eu acho que é meio que um instinto básico da gente, né? E pensando em empresa, como a gente consegue pegar uma empresa tirando o dinheirinho dela. E aí é a questão que não quer calar, né? Boicotar ou não boicotar, eis a questão, porque é efetivo? Vale a pena? Será que realmente vai afetar a empresa? E esse é um questionamento muito frequente no veganismo, exatamente porque, por exemplo, tem empresas que não são veganas, mas fabricam produtos veganos. E aí? É ético a gente dar dinheiro para essas empresas? É um incentivo? Sempre tem esse questionamento, as pessoas sempre perguntam pra gente. Acho que uma das dúvidas, a primeira dúvida que já surgiu aí do lance específico do Carrefour o Carrefour é gigante, o Carrefour é uma rede, eu vou boicotar o de Osasco? Exatamente. Eu vou boicotar todos? Todos os Carrefours? Como? E as outras empresas que o Carrefour tem? Porque drogaria Carrefour. Exato. Tem atacadão. Então, acho que essa questão específica do Carrefour faz a gente refletir sobre as outras que qualquer vegano já teve que passar por isso. Mas a gente quer trazer essa discussão para todo mundo, porque existem empresas, existem estabelecimentos, existem pessoas fazendo coisas escrotas assim, ó. Em todos os pontos. Então, mesmo se você não é vegano, mesmo se você não é da causa animal, se você não se sensibiliza com os outros animais, você só se sensibiliza com o cachorrinho e não com a vaquinha, existem coisas escrotas que geralmente a gente fica putaça, né? Tipo, as grandes confecções que utilizam um trabalho escravo, análogo à escravidão. E aí tem muita gente já nesse movimento de tipo, vamos boicotar essas... Mas aí você vai descobrindo e vai pipocando. E de repente a hora que você descobriu que uma é legal, e aí você descobriu que o fornecedor dela não é legal. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente pode trazer aqui é que nada vai ser tão simples. Sim, nada vai ser 100%, porque a gente está tratando de pessoas. Exato. No final das contas. E de um sistema capitalista e que vira essas coisas dos conglomerados, né? Que uma é dona da outra, que era dona de uma, que pegou o insumo da outra. Então é realmente muito confuso. No episódio com a Marina Colerato, qual é o número? Não me lembro, mas a gente procura e coloca aqui, que é o sobre moda e sustentabilidade. A Marina, para quem não conhece, tem o portal Modifica lá. Tem fonte infinita de trabalho de muita qualidade nesse contexto da moda, mas ela também fala de veganismo e, enfim, muitos assuntos legais. A gente chegou na conclusão, naquele episódio, de que se você for entrar numas de tipo, eu tenho uma amiga que fala muito isso e às vezes a sensação é essa, mas se eu começo a cavucar, começo a achar tanta coisa que aí pronto, aí eu vou pra uma ilha, ou eu vou pra floresta, porque aí não dá mais. Então não é esse sentimento que a gente quer criar, não é esse sentimento que é pra ter, é o sentimento de analisar friamente todas as situações e ver aonde você consegue ir e onde você não consegue ir. É pensar numa vida não loucura baseada no consumo. Sim. Então, as coisas eu falo, às vezes dá uma pane do tipo, mas aquela loja, mas aquela pessoa, eu descobri isso, então a loja parecia toda perfeita e de repente eu descobri que o dono é um machistão escroto que fez isso e aquilo. É de pirar. E aí você começa a entrar numas muito profundas de tipo, não dá mais nem comer no restaurante da esquina porque tu que o cara é escroto, e tem muito isso. Mas a questão é você tentar pensar. E lá atrás, né, no pensamento básico da coisa, eu preciso de de uma calça. E eu preciso mesmo, porque a minha rasgou, enfim, eu preciso comprar uma calça. Então eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou trocar por uma calça. Quando você precisar fazer essa escolha, você pensar de uma maneira mais tranquila possível, analisar se é escroto, tentar ir no menos escroto possível, que aquele dinheiro que você está colocando é uma troca por aquele produto, mas também não entrar numa de tipo, não dá para consumir, porque tem uma coisa que é clara, gente, não existe consumo ético. Não existe. No capitalismo. Não existe. Então, óbvio que dá para fazer menos coisa. Eu gosto muito que a Marina fala que o termo consumo consciente já tem irritado ela, porque não dá muito para fazer isso. Então, óbvio que é melhor você comprar da marca slow fashion, produzida porque você sabe quem costura. Óbvio que é melhor. Mas é possível para todo mundo? Todo mundo consegue fazer isso? A Babi comentou antes de começar o episódio. É possível todo mundo boicotar o Carrefour? Tem cidade que provavelmente só vai ter coisa do Carrefour, né? Exatamente. Então é muito pensar no contexto geral, o que tiver no seu alcance, o que você conseguir fazer para analisar
onde você vai colocar seu dinheiro, mas pensar também que muitas vezes a gente está refém de um sistema muito louco que vai obrigar aquela pessoa a ter que ir no Carrefour, porque na cidade dela, no bairro dela, só tem. E aí é o que a Marina fala, consumo consciente é você entender que cada produto tem uma história. A maioria dos produtos vai ter exploração, mas cada produto tem história. Você ter a consciência disso já faz dele um consumo consciente. Não, tipo, eu não quero ver porque eu não quero saber, porque senão eu não vou conseguir comprar. Exato. Talvez você não devesse comprar mesmo, porque é um produto ruim que vai prejudicar os animais, vai prejudicar quem tá produzindo, vai prejudicar o meio ambiente. Então, pra que consumir, né? E outra coisa que eu gosto muito de lembrar da definição do veganismo, né? Nessas horas, porque é dentro do possível e praticável, eu acho que a questão do boicote é mais ou menos a mesma, né? Essa definição do veganismo, que eu não acho que seja a melhor definição possível, mas pra questão do boicote, eu acho que ela cabe muito bem, assim, dentro do possível e praticável. O que é possível pra você, o que é praticável pra você. A gente viu, por exemplo, pesquisando que a rede de restaurante de estrada Graal, que está no Brasil inteiro, apoia o rodeio. E essa é uma questão muito grande pro veganismo, né? Sim. Ou, por exemplo, o Spotify já apoiou o rodeio. E aí, a gente não vai consumir um produto na estrada quando a gente estiver viajando de carro depois de não sei quantas mil horas, porque apoia o rodeio. E tem opção vegana, exatamente. Ou não vou ouvir música no Spotify, ou no Deezer também, que apoia o rodeio. Vou ouvir música onde? O que a gente pode escolher, sabe? Todas essas questões, é muita coisa, né? Então, é dentro do possível e praticável. Eu acho que a gente tem que, pra quem já tá no veganismo, não usar essa definição como muleta, né? Sim, como uma não é muleta. Desculpa do tipo, hoje eu fui comprar um negócio, aí não tinha, tive que comprar Ruffles. Tive que comprar Oreo porque dentro do possível e praticável. Não é isso. Mas é óbvio que é uma decisão muito particular, mas a gente pensando que não existe nenhuma decisão sua particular que vai só te afetar. Sim. Né? É uma decisão particular, mas que vai afetar, ou já afetou, vai continuar afetando a vida de muita gente, inclusive da natureza, inclusive dos animais, inclusive de outros seres humanos. Então é sempre a reflexão. Eu acho que trazendo a reflexão e pensando aonde você está, o que você consegue fazer, então é uma coisa que a gente sempre fala aqui da galera que usa, então a gente fala que é token de pobre. Então a galera que come picanha, come no japonês, que faz, né, churrascos com grana, que compra em qualquer lugar. Come sushi. Exato. Vem usar de falar, mas vocês estão falando de veganismo, mas a senhora da periferia que não consegue, que tem que comprar salsicha, não sei o quê. Mas você é a senhora, né? Não é. Então, parar de usar as desculpas usando uma outra classe que não é sua, uma outra realidade que não é sua. Então, a partir da nossa realidade, o que você consegue fazer? A gente aqui em São Paulo tá muito privilegiado, né? A gente em São Paulo, com a grana que a gente tem, no bairro que a gente vive. Claro que São Paulo são várias São Paulos, mas a realidade que eu e a Babi vivemos, dá pra gente escolher muita coisa, né? Mas coisa da questão da roupa, por exemplo. A gente vê muito agora no Instagram essa questão que não é pra comprar de fast fashion, a gente tem que comprar dessa marca aqui que faz upcycling, que é slow fashion, que você sabe quem costura e que é muito legal e que é muito empoderada e que é muito feminista e que é muito bacana. Mas cabe na gorda? Porque assim, vocês me conhecem, vocês sabem meu corpo. Eu não sou magra, mas eu não sou gorda. Eu não cabo nessas lojas, muitas dessas. Então eu fico pensando, nossa, é tão lindo o discurso, né? De nossa, compra dessas marcas que não vai ferrar com a produção, que não é, né, uma mão de obra escrava e blá blá blá. Mas cabe. Ou é só pra magra que pode escolher? Então eu fiquei muito numa época mal com isso. Eu já não cabia, agora que eu engordei 12 quilos eu cabo menos ainda. Porque eu falava, eu quero comprar, eu consigo ter grana pra comprar de uma marca que teoricamente tá fazendo um trabalho legal. E aí eu pedi o maior da marca, o GG da marca, e não cabia em mim. E eu ficava muito tempo sem comprar roupa, porque eu não quero comprar na Renner, enfim, qualquer uma dessas fast fashion. Mas, de repente, é na fast fashion que vai ter um GGG que vai caber em mim. Ou, na verdade, nem precisa, que aí, no caso, essas marcas, essas fast fashion, também não são inclusivas para gordas. Mas, muitas vezes, tem. Na C&A você consegue comprar roupa maior. Então, tem várias questões, vários recortes da onde a gente tá e o que a gente consegue fazer. Sobre essa questão do boicote do veganismo em relação a marcas que patrocinam rodeio ou qualquer entretenimento que use animal,
ou marcas que fazem teste, tem muita gente que defende o boicote, o produto, não boicote a marca. Eu não consigo concordar com isso, eu não consigo entender muito bem. Vamos falar da maior zona, né? Vamos falar da Unilever. A ingenuidade de achar que a gente consumir, a gente, né? A gente, falando da gente, tudo isso que eu já expliquei aqui, o que a gente pode fazer, que a gente pode comprar, a gente pode não comprar. A gente achar que a gente divulgar uma maionese Hellmann's vegana, ou se a gente comprar isso, acreditar que a gente realmente vai pressionar a Unilever a mudar algum posicionamento. E se o único problema da Unilever é o fato dela explorar animais, porque não é só isso, né? Ai, não, tem esse discurso, né? Ai, mas pensa só, que se mais gente consumir, eles vão ter mais produtos veganos mais e eles vão vender menos produtos com coisas de origem animal, logo menos animais vão ser explorados. É uma visão que eu acredito ser ingênua, não, eu odeio falar isso do ativismo dos outros, porque eu não gosto quando falam isso de mim. Mas eu acredito que seja uma visão ingênua porque a gente tá falando da Unilever, a gente não tá falando do Prime Dog. Tem muita gente que usa isso de exemplo também. Ah, mas o Prime Dog todo vegano come e a tia vende lanche pra quem não come, né? A gente não, tem que explicar o que é o Prime Dog, Thaís. Não, o Prime Dog é uma lanchonete de fast food daqui de São Paulo. Ela tem 2 unidades e ela tem, sei lá, 50% do cardápio vegano, tipo isso, né? É bastante, assim. Tem outros bares também que aqui são e tem 50% do cardápio vegano e opções muito boas e com o mesmo preço. E muita gente acha que o Prime é todo vegano, porque o ambiente, tipo, é muito vegano. Sim, cheio de adesivo nas paredes. A maioria pede os veganos. O público maior da tia é vegano, com certeza. E as sobremesas também, Sim. É tudo bem vegano. Bem diversificado. E aí muita gente fala, eu acho que não devia ir no Prime, porque vende carne lá e... Eu acho que as pessoas não falam que não devia ir no Prime porque vende carne. A questão é, se você boicota... boicota a Unilever porque o Prime, vende carne, né? Por que você não boicota o Prime que vende carne? Então, eu acho que a ingenuidade tá aí de comparar a tia, que a gente fala tipo que é a tia do Prime Dog mesmo, que tem 2 unidades de uma lanchonete em São Paulo e a Unilever. Sim, que tá no mundo inteiro. A Unilever tá no mundo inteiro e a Unilever tá... Vocês sabem que o dia que eu descobri isso faz bastante tempo, mas não tanto, sei lá, vamos supor que tem uns 10 anos. Que eu vi, eu vou até colocar então no Medium essa imagenzinha, que é a imagenzinha das grandes que dominam o mundo. Não são muitas. Não, são pouquíssimas. Tem muitas empresas, né, no mundo. Todo mundo pode ir lá, o mundo capitalista que dá oportunidade para todo mundo, você vai lá, você monta a sua empresa. Mas, gente, quem domina o mundo são pouquíssimas. E elas dominam o mundo mesmo. Sim, porque não é só alimentação, né? Exato. É alimentação, produtos de limpeza, aí tem remédio, porque fode com a sua vida com a alimentação e depois remedia. Dá remédio. Comida para cachorro e gato, isso é bizarro, para pet, né? Que é outra indústria gigantesca. Já aí, de novo, o cachorrinho do Carrefour, a gente pode entrar nesse assunto depois, em outro episódio. Dia a gente vai fazer um episódio só sobre pets, só sobre domesticação. E é isso, eles conseguiram construir isso de tal forma, amarrar isso de tal forma que grande parte da população mundial é refém deles. Exato. E aí, acredito que a gente não consegue fazer cosquinha no consumo da Unilever nesse sentido. Se a gente, mesmo se todo mundo, vamos supor, todo mundo começa a consumir a maionese Hellmann's vegana e param de consumir a maionese Hellmann's original não vegana. Nossa, legal, pode causar impacto, porque para grande empresa o que importa é número. Mas aquela então, na ela vai talvez cause só na Hellmann's, não Exato, na o que ela vai acontecer é que ela vai tirar a Hellmann's não vegana e vai colocar só vegana. Uou, vitória para os veganos, vitória para os animais. Mas a Unilever, gente, vocês estão lembrando que ela vai pegar esse dinheiro, ela vai transformar em outra coisa, ela vai dar um outro jeito de explorar animais, vai continuar fazendo teste e de fazer todas as merdas que ela faz. Então, e acho que com a tia a gente consegue ter um impacto direto, é uma relação direta, porque o pensamento ele faz sentido, o pensamento do boicote e do não boicote, do apoio, ele faz sentido. Então, se eu vou lá na tia e todo mundo começa a pedir vegano, de repente a tia começa a ver. Na verdade, a tia é um caso especial, que já era pra tia ter feito isso. É verdade. Só que ela tem o argumento de que é um lugar que dá pra ir a família toda. E todo mundo vai comer. Todo mundo vai ter que comer. Então, se você vai com a sua família, que seu tio, seu primo não é vegano, e aí ele pede com carne, você pede, enfim. Mas é um caso à parte. Mas existem outros casos de restaurantes ou de pequenas empresas que perceberam que o vegano vendia mais
e que de repente era até mais fácil de fazer, ou mais barato, Sim. e de repente trocaram. Por exemplo, tem um bar no centro da cidade aqui que vendia feijoada vegana e não vegana, e a vegana fez tanto sucesso que hoje em dia só tem a vegana. Só tem a vegana. Isso é muito legal. E é um bar pequenininho, Exato. sabe? Tem fila de espera pra ir comer a feijoada. Então eu acho que a gente tem o poder sim de transformar um negócio, uma pessoa. Claro, senão eu não seria vegana se eu não acreditasse que a gente tem esse poder de pressionar e de mudar. A gente tem que pensar muito no nosso consumo nesse sentido. Pô, se eu for num restaurante, um restaurante abriu e tem uma opção vegana e eu descobri que não tá vendendo muito. Não, vamos lá, vamos incentivar, vamos divulgar pra ir mais gente vegana, porque se não vender, o cara vai tirar e eu quero que tenha. Mas pensar nisso dessa maneira mais direta, né? Uma marca que é como o mundo deveria ser, né? Uma marca que eu compro é uma marca de alguém que tá ali na esquina. Que você consegue conversar, né? Consigo conversar, consigo argumentar. Agora, eu realmente não acredito que existe esse tipo de negociação neste modelo capitalista. Não tem como eu convencer a Unilever a ficar boazinha de repente. Mesmo porque ela não seria deste tamanho se ela fosse boazinha, né? Então, é bem diferente. Sorvete Ben Jerry's, cerveja que patrocina rodeio, né? A Ambev. É outro tipo de negociação. Então, eu acho que realmente impactar nas vendas deles, no consumo deles, não faz cosquinha. Se você falar, gente, vamos incentivar a comprar mais essa opção vegana, acho que não faz cosquinha. Mas também acho que boicotar também não faz cosquinha. Eu não compro, eu boicoto, porque eu não quero dar o meu dinheiro para essa empresa. Mas não tenho o pensamento de, tipo, eu vou quebrar a Unilever. Ou McDonald's. Já faz, sei lá, 5 anos que eu não como McDonald's. Exato. Acho legal de falar nossa postura. Tipo, eu acho que a nossa é muito parecida, né? Eu evito ao máximo comprar tudo e qualquer coisa de grande empresa. Eu amo aqueles ovinhos, sabe, de amendoim. Eu sou apaixonada naquele negócio. E é muito mais fácil comprar da Elma Chips. Mas eu tento evitar ao máximo, porque tem aqueles da embalagem transparente, não tem nem marca. Não tem nem marca. Então, lá em Brasília eu não acho fácil. Mas aqui em São Paulo é mó fácil de achar, né? Dá pra comprar. É igual batata palha. Todo mundo sabe meu amor por batata palha. E muitas vezes tem umas marcas que são liberadas, que são médias, né? Não são nem as gigantes, mas também não é sem marca, sei lá. Mas eu tento comprar dessas que são as embalagens transparentes, que não tem na que tem mais gordura. Mas é isso, Mas é isso, mais fácil de achar em qualquer canto, qualquer esquina é uma chips. Da Yoki, Yoki, exato. A minha postura de consumir o mínimo possível, então é isso, eu tô viajando de carro, vou parar no posto, não tem nada vegano além do suco de laranja, eu compro, entendeu? Não é um problema, mas eu não faço propaganda, eu não falo sobre ela, eu não marco a marca no meu post, falar, nossa, olha só, Ben & Jerry's lançou sorvete vegano, nem é bom o sorvete, gente, só tadinho bem. Eu não provei. É muito doce, nossa senhora. Mas assim, tipo, é exatamente essa coisa de você incentivar além do dinheiro, né? Porque a marca, ela é construída não só pelo dinheiro que você tá dando pra ela sempre, mas pela imagem que se constrói em cima dela. E isso tá muito ligado ao que o boicote pode fazer também. Exatamente. Os boicotes que funcionaram, e aí entra numa parte mais técnica que eu e a Thaís lemos, estudamos, são os que conseguiram atingir os valores da marca. Conseguiram mostrar pra sociedade e falar, essa marca é ruim, ela está fazendo coisas ruins, sabe? Sim. Então, e não só diretamente no bolso. Olha, reparei que 100 veganos pararam de tipo, desinstalaram o Spotify no seu celular. Acho que o Spotify não sentiu. Não. Hoje em dia, eu acho que a gente deu uma pesquisadinha aqui que o Spotify não está mais patrocinando o rodeio. O que não impede de ano que vem patrocinar de novo. Então é isso. Eu acho que a gente fica ligado a tudo que essas marcas estão fazendo, mas pensar que as nossas atitudes devem estar alinhadas com o que a gente acredita, mas que não necessariamente elas vão fazer cosquinha no que a marca tá fazendo e tal. Se for uma coisa só de desinstalei e fiquei quieta, não falei nada, ou deixei de comprar e não falei nada. Acho que é importante, né, o que a Babi ia falar agora, mais do que eu tô prevendo, mais importante é fazer o barulho. Fazer o barulho, exatamente. Isso é muito importante, é isso. E aí, queimar mesmo. Exatamente. Tem várias pesquisas de quais os boicotes que deram certo, quais os boicotes que não deram certo. É um pouco complicado porque quando você pesquisa, em português não tem muita literatura, pelo menos eu não achei muita literatura gratuita com relação a isso. Em inglês você acha um pouco mais, a gente vai colocar todos os links também no nosso blog. Mas o termo boicote é usado para sanção econômica também entre países, então tem vários textos que são mais sobre isso. E eles contam que os boicotes que deram certo foram os boicotes que realmente conseguiram ali balançar
a estrutura da marca, que as pessoas olharam e falaram, olha, essa marca tá muito ruim, não dá mais para consumir dela. Por exemplo, o clássico, eu acho que é o mais clássico de todos, da Nike, com trabalho escravo, né? Ou a Zara com trabalho escravo na Ásia, principalmente com trabalho infantil, que eu acho que é o que pega mais, assim, né? E aí, em cima disso, foi criado toda uma campanha, não foi só um boicote que várias pessoas se reuniram e reclamaram muito no Twitter, não é isso, é feita uma campanha em cima disso. Então, é reclamar muito no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais, criar novas propostas, tá? Se a gente não vai consumir da Nike, de quem que a gente vai consumir? E aí a pergunta, se as pessoas que estão ali perto do Carrefour de Osasco não vão consumir do Carrefour, né? Aonde que elas vão consumir? E a gente que tá aqui em São Paulo, grande, a gente vai continuar consumindo Carrefour? Exatamente o que você tinha perguntado antes. Vai ser de todas as lojas ou só de Osasco? Porque aquele gerente fez uma coisa errada. E além de criar esse burburinho na internet e dar a possibilidade para as pessoas reverem os conceitos e as práticas e darem possibilidade de elas consumirem em outros locais ou de repente pararem de consumir aquilo, uma coisa muito importante é você conseguir chegar nas pessoas que dão dinheiro para as marcas de verdade, assim, que são os investidores. E isso é uma coisa que a gente, como pessoa física, acha que não tem capacidade de fazer, mas na verdade a gente pode fazer, descobrir quem são os acionistas, quem são os investidores, e atrás deles falar, eu tô achando que o dono do Carrefour Brasil não tá muito legal não, porque olha a resposta que ele deu para essa questão do cachorro, né? E a gente acha que a gente não consegue, a gente faz a mesma coisa com política, a gente acha que a gente não tem acesso aos políticos, e a gente tem. E a gente pode fazer esse tipo de campanha. Os boicotes que deram certo, eles foram levados para além do problema que foi primeiro apresentado. Então, é isso, é o questionamento que, por exemplo, os veganos trouxeram do Carrefour, né? Tá, vocês maltrataram esse animal, e quanto aos outros animais que vocês maltratam, né? Todos os dias. Todos os dias. Muitas vezes. E muita gente questionou isso e a gente ainda não consegue. Credo, como vegano é chato, ninguém pode protestar em paz, só os veganos são perfeitos. Mas é você conseguir expandir esse discurso, né? E aí eu quero chamar a atenção do PC Siqueira, porque fez um vídeo bem bosta com relação a isso, e falou que os veganos se apropriaram da causa do cachorro, mas a gente não se apropriou, o cachorro faz parte da nossa causa. Já é a nossa causa. Já é a nossa causa. E outra, que tomara que todo mundo se aproprie mesmo, né? Pra gente falar todo mundo junto, mais alto. Exatamente. Quem sabe a gente é ouvido se todas as militâncias e todo mundo que luta contra a injustiça fale, né, por esse cachorro e por outros animais. E por outros animais, né, entendam que é errado o abandono de animais na rua e matar. Então a gente conseguir expandir esse diálogo e trazer realmente para os valores da marca. Quais são os valores do Carrefour? O que ele está pensando para ele poder fazer esse tipo de coisa, sabe? Quais são os nossos valores? O que a gente precisa rever? E no caso da Nike, por exemplo, foi criado a Oxfam, que é uma ONG bem grande, que está no mundo inteiro, que trata de direitos humanos. Eles fizeram o Nike Watch, que é tipo o relógio da Nike, que fica contabilizando, assim, quanto que já melhorou essa questão do trabalho infantil escravo da Nike, né? Quanto que eles estão ganhando com isso, não sei o que, blá, blá, blá. Fica mesmo você conseguir chamar atenção suficiente para que esse trabalho se perpetue e a empresa não tenha mais para onde fugir, sabe? Então é isso. O que a gente vai fazer com o Carrefour? Exato, eu acho legal essa parte do barulho e dessa pressão ser uma mudança mesmo de pensamento de quem está pressionando, né? E do que a gente está reivindicando. A gente pode notar muito isso na mudança das publicidades e da forma como as empresas se comunicam. Gente, nos últimos anos isso teve uma mudança gigantesca. Sim. A gente vai pensar em quantidade de campanhas machistas, homofóbicas, escrotas, e a pressão da galera. Por quê? Porque o pensamento da galera mudou. Eu acho que, né, o movimento feminista já existe há muito tempo, mas a gente foi se apropriando, entendendo que dava pra reclamar e dava pra dizer que não tá legal, que dava, e acho que isso, internet, rede social veio pra ajudar nesse sentido. Aí o Boticário, ou sei lá, não consigo, depois a gente pode pensar em outros exemplos. Ou cerveja, né, que sempre fez campanha escrota. E aí, o que foi a última do Chester? Ela Perdigão. Nossa. E aí vai todo mundo pra internet dizer: escroto, tá errado, não vamos. Isso balança a empresa. Isso balança a empresa de um tanto que a mudança, ela acontece. Nas empresas que estão ligadas, né? Porque exatamente. Tem estão se fazendo de louca. Mas a gente vê hoje, assistir publicidade ainda é uma coisa que me deixa com nojo, porque a publicidade é uma coisa nojenta, muitas vezes. Mas já dá pra sentir a mudança. A gente vê muito menos corpos de mulheres do que a gente via nos anos 90. Sim. Mesmo na televisão aberta. Mas o que era os anos
90, gente. Que era sushi erótico, banheira do Gugu. Isso hoje não seria aceito. Então a gente pensar que existe esse poder da gente balançar as estruturas nesse sentido. De dizer que isso, né, essa postura, o posicionamento da empresa não tá legal. Em 2018 não aceitamos mais isso. E a empresa, ela vai se chacoalhar pra mudar porque ela é boazinha? Não. Porque ela não quer perder também. Ela tá vendo que hoje a mentalidade mudou. Ninguém mais aceita coisas que a gente deixava passar. Já incomodava quem era o atingido diretamente. Então, comercial de cerveja, erotizando o corpo da mulher, já incomodava a mulher desde sempre. Mas sei lá, era um pensamento de que a gente achava que fazia parte. Aceitar. Qualquer teor racista numa novela, então novela só ter atores negros sendo empregados, isso com certeza sempre incomodou as pessoas negras, ou se não incomodava, isso foi o que foi responsável por construir, né, uma visão péssima sobre si mesmo, qualquer coisa de achar que não poderia ter outra profissão. E hoje a gente já consegue se mobilizar do tanto de falar, não vamos aceitar isso. Nesse sentido, é mais um ponto a ser pensado do boicote. Do boicote unido a essa tentativa de mudar de mentalidade. Não acho que a gente vai conseguir fazer isso com essas grandes empresas a ponto que isso se reflita na vida, por exemplo, dos animais, ou do trabalhador, ou da terra. Mas no reflexo final, eu acho que a gente já consegue fazer alguma mudança. Por exemplo, esse comercial da Perdigão que, né, com certeza é uma mudança que os caras vão fazer na hora. Não foi legal, tira do ar. Tira do ar e vai fazer outra. Exato. E aí eu queria comentar sobre essa propaganda. Na verdade, que eu ia até fazer stories quando eu vi, quando lançou, eu vi as matérias, não sei o quê. E aí eu falei, não, depois eu falo, esqueci. Aí você lembrou. E eu acho que é muito legal pra trazer a questão do consumo de novo. Sempre, né? Porque a gente sempre tá falando de consumo. Eu não sei pra quem, se alguém viu o comercial, vamos pôr o link também, ou nem pôr o link, não sei, põe o link pra matéria do Hypeness, que eles fazem uma compilação bem legal, melhor do que pôr o link pra propaganda e da visualização pra isso. Mas era basicamente uma família majoritariamente negra, muito feliz porque finalmente pôde ter o peru de Natal da Perdigão, porque foi doada por uma família majoritariamente branca. E aí levantou esse questionamento todo, né, de tipo, negro não tem dinheiro pra comprar peru, por que o branco que tem que dar o peru? O branco, Salvador, nossa, como ele é bom, ele vai doar o peru. Enfim, um absurdo, nojenta propaganda, mas tem uma frase que me incomodou durante dias, assim, que eles falam, que o senhorzinho da família branca fala pro neto assim, e aí, toda vez que você compra um peru de Natal da Perdigão, a gente dá um peru de Natal pra quem precisa. E aí eu fiquei pensando, quem precisa de peru de Natal? Ninguém precisa de peru de Natal. Não é um item essencial de Natal o peru, gente. Peru nem é uma ave brasileira. Da onde que veio essa história de que se precisa de um peru de Natal, sabe? A gente precisa do Chester, que nem é um animal, pra quem não sabe, o Chester não é um animal. Essas sabe, necessidades criada pelo capitalismo, pela ideia de que você tem que ter as coisas, porque senão você nunca será feliz, porque você não está tendo a experiência completa, sabe? E essas empresas grandes, eles vendem isso pra gente. A tia do Prime, ela não vende que a gente não vai conseguir viver sem o lanche dela. Apesar de que dificilmente a gente vive, porque a gente tá sempre lá. Mas a Unilever, ela vende essa ideia. Ela vende essa ideia de que, tipo, as pequenas, né, empresas da Unilever, elas vendem essa ideia de que a gente precisa dos produtos deles. Na verdade, esse é o questionamento. A gente precisa dos produtos deles? A gente não precisa. O que a gente precisa? Eu acho o boicote muito interessante como uma ferramenta de... mais uma ferramenta de posicionamento político. Então, por isso que eu não acredito que eu vou fazer cosquinha na Unilever, mas eu não vou consumir. Então, eu não consumo Coca-Cola, Unilever, mas eu tenho esse pensamento, por exemplo, a tal da maionese Hellmann's vegana. A minha mãe ficou super feliz e falou, filha, tirou foto, olha que eu comprei pra você quando você vier me visitar, eu já sei o que servir. Eu vou falar, mãe, pelo amor de Deus, não joga isso fora. Não é isso. Óbvio que eu acho interessante porque facilita a vida da minha mãe, por exemplo, que não é vegana e ela não vai fazer pesquisar. Ela até faz, ela pode até fazer. Mas é isso, a gente tem essa visão, a gente foi criada nessa geração mais nova de que industrializado era melhor, né? Então, a minha mãe, ela veio de uma geração que pode comprar coisas no mercado pela primeira vez. Então, ela acha muito mais interessante, muito mais rico, muito mais legal comprar uma maionese Hellmann's. E muito mais prático também. Muito mais prático do que ela fazer. Esse valor ao industrializado. Então, óbvio, ótimo, mãe, beleza. Quando eu for aí, eu vou comer a maionese sem deixar de ter uma conversinha com ela sobre a Unilever.
mas eu não vou comprar, porque eu não quero, eu não preciso, né? Entender que a gente não precisa. Isso que a Babi falou dessas grandes empresas fazerem a gente ficar refém, dependente delas, é tão libertador você viver meio que a parte delas e ver que você não precisa delas. É tão maravilhoso. Eu compro ainda muita coisa, eu não faço tudo, mas a possibilidade de você conseguir fazer e saber que você pode fazer a maioria das suas coisas e que você pode comprar roupa, quase não comprar roupa, mas quando comprar de um brechó, aproveitar de uma amiga, aproveitar da família, voltar a esse pensamento de que já tem coisas demais, a gente não precisa ficar comprando coisas demais e gerando demandas demais. E renovando, né? Parece que tem que renovar o armário todo ano. Tipo, gente, tem essa necessidade mesmo? E os eletrônicos também, né? Os eletrônicos, essa coisa louca de ter um eletrônico para cada coisa da sua casa e sempre trocar, porque eles estão programados para quebrar. Exatamente. Para você trocar logo e tal. Então, essa resistência de também ficar com aquele celular que já tá obsoleto, mas, tipo, tá funcionando pra você? Faz as coisas que você precisa. A ideia do boicote, principalmente pra mim no veganismo e na vida, é que tem marcas que não merecem o meu dinheiro, porque eu estou trabalhando arduamente pra adquiri-lo, né? Então, eu quero que, na verdade, essas coisas sejam as coisas boas, né? As marcas boas e as pessoas que estão realmente fazendo produtos alimentícios de qualidade possam acessar mais pessoas, né? Sem ter exploração, sem ter uma exploração animal, uma exploração humana, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. A gente não quer que todo mundo pare de consumir imediatamente todos os produtos industrializados, mas que as pessoas tenham consciência de que aquele produto industrializado não é uma necessidade e que elas têm alternativa. Tem aquela consciência da história daquele produto, como você falou, de onde ele veio, como ele foi produzido, o que ele precisou para ser produzido e o que ele vai virar depois. A ideia não é fazer ninguém se sentir culpado porque comprou maionese Hellmann's da Unilever ou nenhum desses produtos. É só pra gente fazer essa reflexão sobre o nosso consumo, sobre o impacto do nosso consumo e o que a gente quer fazer com o nosso dinheiro, quem a gente quer apoiar e quem a gente não quer apoiar. Não dá pra fazer a discussão do boicote sem fazer a discussão política anticapitalista. Sim. Fica raso, né? Tipo, então a partir de agora todo mundo para de comprar Unilever e pronto, tá resolvido? Não, ainda não tá. Acho que é justamente pra gente usar essas experiências e uma coisa que eu achei muito interessante que surgiu, a discussão que surgiu depois do caso do Carrefour, foi de muitos não veganos que se sensibilizaram. Tem amigo que virou vegetariano por causa disso. Olha, gente, esses casos sempre... Os cachorros, os beagles do Instituto Royal, as porcas do Rodanel. É triste, triste demais. Obviamente eu não queria que tivesse acontecido, mas o que faz a galera repensar consumo... São essas tragédias. São essas tragédias, né? Muito louco. São tipo anjinhos que pagaram com a vida pra fazer a galera refletir. A discussão que trouxe de não veganos dizendo, mas também vegano é muito chato. A gente tá aqui sensibilizado com a causa, sensibilizado com o cachorro, querendo falar e reclamar com o Carrefour, e vocês dizendo que a gente é hipócrita, que a gente não pode porque a gente come carne. Todo mundo deveria poder sensibilizar com o cachorro. Eu acho que a ideia de todos os veganos que se posicionaram dizendo vamos pensar em outras crueldades também, não só com o cachorro, como com os outros animais, não é apontar e dizer você não pode se sensibilizar com o cachorro, você não pode se manifestar contra isso. De jeito nenhum. Eu acho que muitas vezes acaba sentindo isso porque é um julgamento. Sente julgado, porque, poxa, eu não faço isso. Eu achei que eu tava sendo legal porque eu tô defendendo um cachorro, poxa. Mas eu não sou tão legal assim porque eu não defendo a vaca e tal. Traz essa discussão. Eu acho importante, mesmo esse rancinho que fica, óbvio que é desgastante, óbvio que é horrível ver textinhos tirando sarro de vegano. Mas amplia a discussão, né? Mas amplia a discussão. E muita gente que ao mesmo tempo ataca vegano dizendo que a gente é chato, que a gente não perde uma oportunidade de falar disso, porque a gente não perde mesmo, Essa é a nossa militância. Muita gente reflete, muita gente pensa, nossa, pode crer. Aquela tirinha, vamos colocar a tirinha também, que rolou cara com carrinho no outro mercado, passando pela parte ali do açougue, vários bichos mortos ali. Porque um vegano, gente, não consegue mais entrar, passar no mercado e ver aquele açougue como um necrotério, né? Não é outra coisa, é um monte de corpos de animais. Sempre achei escroto, sempre falei isso, eu não consegui passar perto. Nunca consegui aquele cheiro, aquele sangue. Mas era ali, ia lá e pedia tantas gramas como eu peço de, sei lá, poderia pedir de grão de bico, eu pediria de
patinho, pediria de filé de frango, Sim. Era mais um alimento. Então, quem não é, né, quem ainda não enxerga assim, pode achar que é ai gente, é comida. Exagero. Não é comida, né? São corpos ali cortados. E aí a tirinha era meio isso, ela falou, nossa, você viu o que aconteceu no Carrefour? Que absurdo. Maltratar animal, e ali um monte de sangue dos outros animais. Como a gente sempre fala aqui, gente, sangue é sangue, pele é pele, quando corta é tudo igual. Cheiro mesmo. E aí imagina se os veganos não tivessem se apropriado dessa questão. Imagina se a gente não tivesse falado nada. Falar, não, realmente, olha que pena, o cachorro. Aí morreu o cachorro, aí acabou. Aí deu 3 dias, acabou a discussão. Exato. Então, não ia ter vídeo pra vocês queiram. É chato mesmo. Ai, nossa, mas vocês não acham que aí afasta, porque vocês vão ser criticados por serem chatos? Gente, é a função. É ser chato. Feminista não é chato? Que de repente acontece alguma coisa e é chato ter que fazer isso. Óbvio que é muito mais legal quando você encontra uma pessoa e você fica só ali, balançando a cabeça e fingindo que tá tudo bem. Óbvio que é mais fácil, é mais legal pra todo mundo, mas tem que ter alguém que tem que ser o chato do rolê. Sim. E é no chato do rolê que a gente vai transformando as coisas, vai fazendo as pessoas pensar. Ninguém gosta de ser atacado. Eu achei uma chatice ficar vendo esses vídeos falando mal de vegano, óbvio que eu acho chato. Mas, gente, é mais importante o que a gente tá fazendo, né? As pessoas que a gente traz, as pessoas que vêm me procuram, imagino que várias outras de vocês que divulgaram isso ouviram, ai, nossa, amiga, fez eu ficar com um pensamento Sim. aí mal, fiquei me sentindo mal, fiquei refletindo. Essa é mais uma daquelas fichinhas. Sim. Foi sua amiga que virou vegetariana, sim, uma amiga minha. Pra amiga da Babi foi uma das fichas bem importantes pra ela tomar essa decisão. Pra uma pessoa ali no momento, não é, mas é como diz uma das mais uma fichinha que caiu pra botar aí na conta. E aí vamos indo. Espero que não precisem morrer mais muitos animais pra ficha de todo mundo cair. Tem uma série de vídeos no YouTube que um cara fez em 2012, eu acho. Mas tá em inglês, eu vou contar só uma partezinha aqui. Porque o nome do vídeo é Por que você está tão bravo? E aí conta a história de um cara X, nome João, finge que é João o nome dele. Conta a história dele de que ele estava sempre muito bravo, né? E o cara tá tentando entender por que ele tá sempre bravo. E ele pega essa teoria de por que as pessoas estão sempre tão bravas. Por que elas ficam tão bravas quando elas são confrontadas com isso, né? E é basicamente, vou resumir porque são 6 vídeos de 10 minutos e eu assisti todos, que ele conta um caso específico de uma feminista que foi atacada pelos pessoal de jogos de internet, né? Era exatamente, ela questionava essa coisa da masculinidade tóxica e do machismo exacerbado nos jogos, e ela foi muito atacada. Isso em 2012. Enfim, ele vai contando a história dela e vai explicando a história desse João X, que tá sempre com muita raiva dela. E ele chega nessa conclusão, né, que eu acho que explica muito bem, que é isso. Quando uma pessoa é confrontada, por exemplo, uma pessoa que come carne, foi confrontada nesse momento da morte do cachorrinho do Carrefour. Ele tava sensibilizado por isso. E a gente manda essa tirinha pra ele, e ele fica puto. Não é que ele tá puto que a gente tá apontando, né? Tipo, que ele tá puto com a gente. Da gente tá apontando isso pra ele. Ele tá puto porque ele tá se sentindo igual o cara que matou o cachorro do Carrefour. Sim, e pra ele, naquele momento, o segurança do Carrefour é a pior pessoa possível da história. Por isso que muitas pessoas veem na solução do tipo, tem que matar aquele cara, tem que prender. Fica na figura daquele cara, né? E ninguém ouviu a história daquele cara. É isso que eu me questiono muito. E aí você tapa esse Siqueira de novo, porque eu acho que ele foi responsável de falar isso no vídeo dele, de que o cara tem que ser penalizado, tem que responder pelo crime. De tipo, a gente não sabe o quanto que ele foi coagido a fazer aquilo. A gente não sabe se o emprego dele estava na linha, sabe? A gente não sabe se ele precisa daquele dinheiro. A gente não sabe nada da vida dele. De fazer errado, ele tá sempre errado. Ele tava, mas assim, o que motivou ele, exatamente. Quem foi o mandante, né? Talvez. Quem foi o mandante, sabe? E que tipo de pessoa que defende direitos humanos, eu vou falar aqui, que tipo de pessoa que defende direitos humanos que põe cadeia como solução. A gente pode fazer depois um episódio só sobre isso, mas aqui no Brasil a gente sabe que cadeia não é solução para as coisas. Então, assim, a gente tenta achar culpados para as coisas que a gente acha errado e a gente não quer ver os próprios erros que não se compara realmente. Comer carne numa cultura como a brasileira, que socialmente é aceito, não se compara a matar um cachorro de rua. Mas é uma morte. É muito parecido com, muitas vezes, quando a gente faz ação do Anonymous for the Voice, eles mostram imagens dos abatedouros e tal. Tem muita gente que tem uma reação do tipo, mas quem fez isso? Tem que pegar essa pessoa. Esse cara é horrível. Esse cara que tá batendo no porco é a pior pessoa do mundo. Vamos fazer um abaixo-assinado, tem que prender essa pessoa, tem que punir essa pessoa. É muito disso, né? A gente consegue perceber que uma coisa é errada, mas automaticamente a gente quer buscar um culpado e esse culpado é sempre fora da gente. Exatamente. Quando você fala isso, que as pessoas se sentiram julgadas e ela fica
mal, ela fica brava porque ela se iguala ao agressor, é exatamente esse o sentimento que causa, só que é muito mais fácil você dizer pro vegano que a culpa é do vegano, porque aquela tirinha ou qualquer imagem que, né, descortine qualquer coisa que você estava tentando se esconder, era um negócio que você não queria ver. É a coisa que você tá tentando esconder, é a coisa que você tá tentando dizer que não é bem assim. E é por isso que a gente consegue comer carne, é por isso que eu conseguia comer carne até uns 30 anos. É por isso que esse boicote individual, ele não tem tanto essa efetividade de atingir financeiramente a marca, né? Porque a gente tá sempre relevando essas coisas, assim. Tipo, tá, as pessoas vão parar de consumir no Carrefour durante uma semana. E quantas pessoas? E quantas pessoas? Depois elas vão voltar, porque elas falaram, não, mas pô, imagina só, daqui uma semana esse cara é penalizado, todo mundo volta a comprar no Carrefour? Porque o Carrefour já tomou um jeito, o cara já foi penalizado. Faz sentido isso? Então não dá pra morrer só no boicote puro e simples. Primeiro porque a gente não consegue sustentar. E eu acho que, a não ser que a gente tá falando de casos bem pontuais, né, que a gente consegue mudar, por exemplo, mudar uma ação dentro de uma instituição. Como acho que agora o Carrefour vai se mobilizar com medidas de castração de animais, por exemplo, ajudar em outras coisas. Óbvio que isso é legal e é importante que a gente faça esse barulho para que ações como essas aconteçam. Mas vai mudar a mentalidade das pessoas que gerenciam, dos gerentes, e aí, dos donos. A questão do não existe consumo ético no capitalismo moderno, eu acho que é exatamente isso, assim, essa mudança de mentalidade que não acontece. Tem várias pesquisas que mostram que a maioria dos boicotes que acontecem, né, que tem algum resultado efetivo, que realmente batem de frente com os valores da marca, eles mudam alguma coisa, mas não necessariamente aquilo que a empresa foi questionada a princípio. Então, por exemplo, não sei o que o Carrefour vai fazer, gente, mas esse é um exemplo só do que acontece. Um animal de rua foi maltratado, morto dentro do estabelecimento do Carrefour. Eles vão dar um jeito de fazer outro trabalho social, que é isso que a maioria das marcas faz, pra se redimir e para as pessoas falarem, matou o cachorro do Carrefour, nossa, que horrível, mas assim, ele tá ajudando as criancinhas do interior da Bahia, entendeu? Sabe, uma coisa que não tem nada a ver com a história inicial, pra eles ressurgirem com uma imagem boa em outro aspecto, que não aquele inicial que foi questionado. Isso acontece muito. Então, essa é a questão do capitalismo moderno, de que a exploração, ela sempre vai estar ali, porque o que o cara quer é o máximo lucro o tempo inteiro. Então, não tem pra onde meio que fugir, assim. É isso. A ideia de ter matado o cachorro se a ideia é lucro e a ideia é prosperar, qualquer coisa que seja um impedimento ou que atrapalhe tem que ser resolvida. Independente de qualquer coisa. Então o cachorro ali naquele momento, sei lá, poderia remeter a sujeira, a mau cuidado, alguma coisa assim. Então a maneira de resolver foi tirando aquele cachorro e tirando aquele cachorro e matando. Se esse é o pensamento, nem se a gente espernear ali, esse pensamento vai mudar. Então óbvio que agora eles vão fazer, pode ser que façam isso que a Babi falou, ou pode ser que doem sacos e sacos de ração para ONGs e tal, mas a ideia é essa, né? Se aparecer uma criança, né? Todo mundo questionar, se fosse uma criança, já aconteceu. Um gato, já aconteceu. Qualquer um, né? Uma criança de rua, qualquer coisa que vai incomodar ali, aquilo vai resolver dessa maneira. Então, acho que é estar sempre alerta, né? Importante, sim, fazer o barulho e estar sempre alerta ao que está acontecendo. Não achar que qualquer grito ou qualquer luta é em vão, porque não é. Alguma coisa a gente vai, né? Também não é o sentimento de, então não adianta, não existe consumo ético, até foda-se, vou consumir tudo, ou não vou consumir nada, vou vender minhas coisas, vou morar no meio do mato. Acho que nenhum dos dois. Acho que dá pra gente ir tentando aliar tudo isso, sempre uma luta a outra, porque é isso, como a gente sempre fala aqui. Uma questão só não vai resolver todos os problemas do nosso mundo. Então, o veganismo é uma luta que dá uma sensação de que dá pra fazer as coisas, porque o impacto é direto. Então, parei de comer o bichinho, aquele bichinho parou de morrer. É direto. Então, dá a sensação de que, uau, dá pra fazer coisas. E aí, muitas vezes, o ativista vegano, ele leva pra um outro nível de que um militante de outras causas tá só ali ainda no nível da conversa, discussão, que acha que não dá pra mudar. São estruturas que parecem indestrutíveis. Então, quando a gente fala muito aqui das lutas todas se abraçarem, né? Porque a gente tá falando das mesmas coisas. Então, quando a gente entender que a discussão é política, de que dá pra incluir essa causa, que dá pra incluir aquela outra, que vamos falar junto a mesma língua e vamos sim se apropriar de uma causa quando mexer com outro que teoricamente não é minha. Quando acontece qualquer situação escrota, racista, eu não sou, não é meu rolê, aí eu não vou me pronunciar. Ou eu não sou racista, logo não vou falar
também. Não fui eu, né? Não, vamos todos, vamos juntos e vamos tentar, porque a base, né? A gente fala, enquanto a gente não chacoalhar tudo isso, acho que dá pra gente pensar dessa maneira, e não da maneira de tipo, então ferrou, não dá pra fazer nada. Dá pra fazer muita coisa. De uma maneira que a gente junte todas essas questões e abrace as outras lutas, inclua todas essas discussões na mesma. O cachorro é pauta nossa sim, a criança também pode ser pauta nossa sim, e vamos trazendo essas discussões, fazendo barulho, incomodando quem tem que ser incomodado, porque tá muito confortável pra esses caras também. E aí sobre questão de estratégia mesmo, né, como que a gente pode se organizar, eu já dei vários exemplos aqui, mas como que a gente pode se organizar como sociedade civil mesmo, assim, de pensar em forma de fazer grupos para conseguir atingir essas empresas, né? Para incomodar. Para incomodar. Então, eu acho que, por exemplo, foi feito um trabalho muito legal, eu vou dar o exemplo das eleições, de trabalho nas ruas, né, para conseguir virar o voto das pessoas, isso foi muito interessante. As pessoas se reuniram mesmo, pessoas que nunca tinham se visto na vida, se reuniram para discutir estratégia e panfletar nas ruas, conversar com as pessoas, isso já é um trabalho incrível, além do trabalho de internet. Sinto saudades. Aliás, não vamos parar, o trabalho ainda existe, eu não sei quem fez aí em cada canto do país, mas aqui em São Paulo, o grupo foi criado pela Débora Baldin, maravilhosa, te amo, casa comigo, continua. Então a ideia, óbvio que em pouco tempo a gente não sabia, a gente tinha esperança, mas sabia que era pouco tempo para transformar a mentalidade desse tanto quantas pessoas você consegue atingindo ali uma por uma. Mas é um trabalho maravilhoso, gente. É um trabalho que chega mesmo nas pessoas. Então, estar na rua falando e usando qualquer oportunidade para falar. Isso é uma das dicas. Sim. E a gente, aqui no Brasil, a gente estava conversando mais cedo sobre isso, sobre a cultura de doação e a cultura das ONGs. As ONGs no Brasil, ONGs em geral, gente, não tô falando de ONGs específicas aqui não, mas ONGs em geral tem a fama muito ruim de tipo, tá roubando dinheiro, Lei Rouanet, o caralho 4, essas coisas que estão vivendo. Tem ONG ruim? Tem, porque eles estão lidando com pessoas, tem tudo ruim. Mas assim, no geral, as campanhas que as ONGs fazem quando elas querem alcançar um objetivo é exatamente esse, é o de prejudicar a imagem da marca para a população se cientizar de que aquela marca está fazendo alguma coisa errada. Pressionar a marca, né? Então, falar, olha, se vocês não fizerem o que a gente está pedindo, a gente vai lançar uma campanha online contra vocês. A gente vai lançar um vídeo, a gente vai lançar essas imagens. E não são imagens que são com informações falsas, são imagens do que acontece realmente, mas que para a população em geral, que não está ciente do que está acontecendo dentro daquela empresa, elas podem ficar chocadas. Então, as ONGs, elas trabalham com essa coisa de mercado mesmo, olha só. Se a gente atacar vocês aqui, vai acontecer isso, as pessoas vão parar de consumir. E é o que normalmente acontece, né? Além de falar com os acionistas, com os investidores das empresas, e aí isso ficar prejudicado. O próprio investidor falar com a empresa e falar, não dá pra ser assim. Isso aí, não põe mais dinheiro, não. Não põe mais dinheiro, e isso é muito importante. Então a gente tem que se organizar como sociedade civil mesmo, como pequenos grupos que seja, pra conseguir chegar nesse nível de organização, né? E fazendo isso também nas médias e pequenas empresas. Acho que dá pra fazer com todo mundo, porque você viu uma coisa errada, não concorda com isso, você tem uma imagem ou você tem uma ideia do que pode acontecer se isso for divulgado, vamos pegar esse e-mail dessas pessoas, vamos mostrar que a gente tá atento, que a gente tá vendo, que a gente é contra. Acho importante sempre se posicionar para as empresas, para as marcas e para as pessoas. E pensar que esse trabalho não adianta sozinho, não é só isso que vai resolver o problema. Mas o sozinho, ele é muito importante até pra si mesmo, né? Pra você entender que você tá ali caminhando. Eu acho, eu não consumo as coisas muito porque eu acho que tá errado, enfim. E eu tento conscientizar as pessoas disso, mas é uma coisa muito pra mim mesmo, assim. Tipo, eu sei que eu não estou dando dinheiro pra ele. Durmo tranquilo. Durmo tranquilo. Mais exatamente. Tipo, eu não consumo mais carne. Ou leite ou... Nem quando ninguém tá vendo. Nem quando ninguém tá vendo, exatamente. Minha mãe falava isso no começo. Ai, filha, como esse aqui ninguém tá vendo? Mãe do céu, não é isso, né? Eu preciso dormir tranquila. E acho que a parte do dormir tranquila tem muito a ver com conseguir falar com as outras pessoas. A gente tá falando em mudança de mentalidade, em construção de novo modelo de sociedade. Como eu vou na rua falar para as pessoas contra tal empresa ou tal prática, mas escondidinho eu faço, ou de vez em quando eu faço, então eu não consigo. Sim, eu também não. Então, pra eu conversar, pra eu ter verdade aqui pra falar pra vocês no podcast, pra eu ter verdade pra falar no Instagram, pra eu ter verdade pra falar com a minha mãe, pra eu ter verdade pra falar na panfletagem, pra eu ter verdade pra falar na rua, eu preciso viver aquela verdade. Então, acho que hoje eu consigo dizer que eu consigo viver de uma maneira que eu tento minimizar
o impacto que eu causo no mundo. Mas é claro que ninguém é perfeito. É claro que às vezes eu pego um bagulho de plástico e fico me sentindo o pior dos seres humanos depois. O exercício pra mim também, o que a gente tem que fazer é tentar fazer o melhor, mas também entender que a gente tá num sistema muito amarrado e que muitas vezes a gente vai cair nessas armadilhas. Então tenta fazer o melhor, mas se veio canudinho na sua bebida, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Leva ele com você. Leva pra casa, não joga no lixo. Abraça ele, não joga no lixo. Sei lá, tem várias maneiras pra gente pensar que muitas vezes a gente vai falhar, e não só essa do tipo, veio um canudinho sem querer. Sei lá, coisas que acontecem. Outro dia a gente comprou um negócio, quase não como industrializado. Aí, porque eu tenho preguiça de ler ingrediente. Então, é muito mais fácil comprar coisas que não tem ingredientes, que não tem lista. Mas aí o Gui comprou um negócio e a gente depois, na hora eu li, ele me deu, ele pegou, mas eu li. E aí não tinha nada. Depois li um dos corantes lá e era o bagulho de animal. Eu fiquei mal, falei, porra, quase 3 anos de vegano e vou cometer um negócio desse? Acontece. Ainda tem isso também. Agora tem que falar isso também. As grandes marcas, né, eles não estão muito... o tanto que eles não se importam com os veganos é esse. Tem marca que tem um produto que é vegano, X. O produto X é vegano, e aí tá todo mundo comprando bonitinho. Aí eles mudam o diabo da fórmula e a gente não sabe porque eles não avisam. Por que eles vão avisar que eles colocaram corante feito de bicho? De repente. Aí você tem que ficar acompanhando sempre, sabe? Aí não é mais vegano. Aí você fala, faz o quê? Aí fica triste, exatamente isso. Fica triste, chora. Sim. E pronto. É mais fácil não consumir mesmo. É mais fácil não consumir, por isso estou falando. Mas a gente sabe que que muita gente ainda depende dos industrializados. Então, dependendo dos industrializados, tenta depender o menos possível, porque, né, a gente sabe que há uma mudança também de pensamento de valorizar uma fruta ao invés da minha batata palha. Mas entender... Uma batata de verdade, né? Uma batata de verdade. Você fez essa batata? Eu postei a batata palha, mas você fez essa batata? Minha filha, se eu conseguir cortar esse negócio de batata palha aqui, eu ganhei um prêmio já. Nunca tentei na minha vida. Minha mãe fazia. Deve ficar uma delícia. É uma delícia mesmo. Mas é difícil. Fica tudo junto quando frita. Como é isso? Então, você joga... Você rala, tipo um ralador, sabe? Igual mas não é um ralador. É tipo uma mandolina, assim, que tem raladinho, sabe? Aí ela sai toda assim, aí você molha e frita. Só que quando você frita, ela dá uma juntadinha. Imagina. É bom gostoso. Enfim, batata. Mas entender também os limites do nosso consumo e entender quando você acaba cometendo um erro. Ou fez uma viagem e acabou comprando um negócio da Yoki ou da Elma Chips. Eu acho que nessas questões de marca e boicote e nas questões lixo, plástico, existe possibilidade da derrapada. O que não existe possibilidade de derrapada é a carne, o leite, o ovo, porque isso é um animal direto. A gente pensa que tá tudo muito ligado e que tudo vai ter um impacto, então pode ser que, né, quando começa os erros, querer pegar vegano no erro, mas você consumiu um negócio que um animal que puxou, teve tração animal e tal. Tem coisas que a gente não tem o controle, mas nas coisas que eu tenho controle, não existe desculpa, eu tava no meio da estrada e precisei comer um queijo. Sim. Não aconteceu na minha vida ainda e duvido muito que vai acontecer. E olha que eu já passei por situações de estar com muita fome, não ter me programado e estar em lugares esquisitos. Mas sempre dá pra comer um arroz, uma saladinha, batata e fruta. Suco de laranja. Então, eu acho que tem limites e limites dentro na definição do possível e praticável. Sim. Mas segue. Dia seguinte você segue. Gente, acho que é isso. Deu pra entender? Ficou confuso, talvez. Ficou. Relevem, porque estou com essa voz, desse jeito. É que foi muito assunto. Final de ano é sempre muito assunto, eu acho. Tem muita referência. Tem muita coisa pra falar, pra pensar. Muita coisa acontecendo e a gente ficou 2 semanas sem gravar. Pode ser isso. Pode ser isso também. Mas espero que tenha dado pra compreender. A gente vai continuar essa conversa, que acho que é isso. Se, de repente, é um tema muito, muito, muito profundo, e aí pode ter alguém que vai dizer, poxa, mas faltou falar de tal tópico. Tenho certeza, acredito nisso. Não vai ser o único episódio sobre isso, acho que tem muito pra falar. Sim. E acho que a gente pode trazer outras pessoas pra contribuir. E vamos falando juntas. A gente também está em construção sobre essa opinião sobre boicote, mas a gente tem essa postura parecida sobre achar que não é solução, mas também não dá para não fazer. Exatamente. Então, né, Deus me livre quem me dera, quase que isso. Então é isso, gente. Espero mesmo que tenha dado para entender alguma coisa com essa voz anasalada aqui. Muito obrigada por esse ano. Muito obrigada, muito bom. Acabou o ano? Não. A gente tem uma live, né, que vai virar episódio. Sim, então, sim. Quinta-feira agora.
Tem a live, 8 horas, no nosso YouTube. É só procurar o link. A gente vai deixar o link no Instagram e no Facebook pra você entrar direto. Outras Mamas no YouTube. Outras Mamas em tudo. Se quer achar o Apoia-se, digita outras Mamas. Se quer achar o Twitter, digita outras Mamas. O Medium, outras Mamas também. Então, quinta-feira, 8 horas da noite, vai ter a última live. Espero que eu esteja último episódio mais saudável do ano. E a gente vai falar sobre relacionamentos com não veganos durante as festas de final de ano e com bolsominions. Nem tenho. Nem tem. Nem conheço. E bolsominions, né? Na família. Porque eu acho que como dá pra... É meio junto, assim, o esquema. Como passar o final de ano esse ano. Nossa, vai ser meio difícil. Tem aquelas questões. Vou ou não vou na família? Vai ter o peru na mesa? Vai ter o tio bolsominion? Então mandem as perguntas. Mais fácil passar sozinha? Mais fácil ir? O que faz? Relações? Aproveita, já pensa da sua situação aí, manda pergunta ou divide com a gente o seu dilema, como vai ser, que é sempre a gente vai conversar, tá bom? Então, tá bom. Tchau, semana que vem, então. Não, essa semana. Essa semana mesmo. Beijo, valeu. Tchau, tchau.